Olá, salve! Está no ar o programa Terceiro Milênio, o programa que fala da fase do terceiro milênio, e na fase do terceiro milênio a cultura é a cultura racional. Dr. Carlos, pela cultura racional nós não somos daqui, deste mundo. Será que é por isso que nós sofremos e morremos? Exatamente. Essa é a revelação que faz a gente se sintonizar com a gente mesmo e com a natureza. Tudo é energia e não há efeito sem causa. O corpo simbólico do ser humano é o corpo de matéria orgânica, é uma máquina, mas o motor é o campo biomagnético pessoal que o povo chama de aura. Os cientistas atualmente chamam de campo biomagnético pessoal. Tem um ramo da ciência que chama de modelo organizador biológico, esse campo biomagnético pessoal, que é quem faz a escolha do DNA quando se junta o pingo d'água do pai com o óvulo líquido da mãe, para formar a primeira célula que a gente tem, e que organiza esse desenvolvimento para formar o embrião e depois o feto, é justamente essa aura, o campo biomagnético pessoal. Os indianos chamam esse campo de prana, os chineses e japoneses chamam de ki, chi, e por aí afora. Na homeopatia, que é a minha especialidade, chama-se de energia vital. Esse é o corpo real do ser humano, mas ele é um pequeno conjunto eletromagnético, como a gente já falou no outro programa. A natureza é um grande conjunto eletromagnético, nós somos filhos naturais dela, e são duas energias variantes. Então, conforme essa variação, muita carga elétrica, por exemplo, num jogo de futebol, de emoção a pessoa pode ter um infarte. Muita carga magnética num jogo de futebol, como teve um exemplo recente, técnico do Vasco da Gama, tem um derrame. Muita carga magnética, o cérebro não aguenta, tem uma explosão lá e aí há o derrame. Então, a causa real do adoecer é justamente essa variação das energias elétricas e magnéticas. Mas nós somos de origem racional. Essa partícula divina desenvolvida nos dá o raciocínio, que é sinônimo de sabedoria e discernimento, e aí há o equilíbrio desse campo biomagnético pessoal e a gente tem saúde, vigor e longevidade. Mas com o pensamento foi feito só para lapidar, vai desgastando a matéria muito rapidamente, a máquina é muito sensível, muito perfeito o seu projeto, mas como é matéria, tem um início e fim muito rápido. Então nós somos animais racionais, pensadores, sofredores porque somos pensadores, que quem não pensa não sofre, né? Tudo que a gente faz bem, a neurociência hoje em dia fala que é porque a gente faz sem pensar. Tipo um casal está dançando, os dois estão sem pensar, os dois estão leves, redondos, ficam dançando. Quando um dos dois pensa, fica duro, fica pesado, fica quadrado, pisa no pé da parceira. Brincadeira, que geralmente é o homem, né, Oswaldo? Pensa no problema de casa, na conta que tem que pagar. Exatamente. Aí começa, aí erra até o passo. Né? O pensamento é inimigo do pensador. O racional superior repete na sua obra que é para a gente se conscientizar. Então nós somos mortais porque somos sofredores. O sofrimento é mais forte do que a vida aqui na matéria. Então nós somos mortais, temos um início e o fim, mas tudo é energia, a gente se transforma. Para deixar de ser animais, pensadores, sofredores e mortais, só desenvolvendo o raciocínio, alcançando a imunização racional. Aí a aura fica equilibrada, sempre equilibrada, a pessoa mantém o equilíbrio perfeito pelas orientações que recebe do mundo de cima, por estar com o raciocínio todo desenvolvido. A pessoa fez por onde adquirir a energia racional no seu eu através da leitura dos livros Universo em Desencanto, e aí ela tem essas orientações e está sempre mantendo equilíbrio na vida da matéria enquanto a gente aqui durar. E quando se desligar da matéria, não volta a nascer nesse campo de energias variantes, elétricas e magnéticas, porque se ligou à eternidade em vida pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje estamos tratando de um assunto que todos fogem, que todo mundo tem medo, que é a morte. Mas dizem que falar em morte só é bom quando ela banda de lá. Mas a gente precisa falar porque é uma coisa que ninguém pode fugir dessa realidade. Eu gostaria de perguntar ao Porfírio qual o significado da morte, o que é a morte? Será que é para a evolução, para o desenvolvimento da pessoa, do ser humano? O que é a morte, para que serve e como é vista a morte dentro da cultura racional?
Exatamente, olha, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a base lógica que a gente tem para compreender o que é a morte. A morte, na verdade, é um estado de transição da vida. Não existe morte. Na fase racional, no terceiro milênio, não existe morte. Porque nós começamos a compreender perfeitamente bem que, na verdade, há uma mudança de um corpo para outro. Hoje nós estamos num corpo de matéria, amanhã estaremos em outro. Né? Exatamente isto, as transformações da vida, elas não se perdem. Um detalhe muito interessante que as pessoas não percebem, que para existir alguma coisa, tem que ter alguma coisa antes. Nada foi criado neste mundo, tudo foi transformado. Isso também não podemos entrar em detalhes e minúcias. Então o conceito de morte não é o fim. Este conceito foi criado pelo pensamento humano com medo, vamos dizer assim, do desconhecido, por ele não se conhecer. Como o terceiro milênio é a fase que nos dá o conhecimento da nossa verdadeira origem, da eternidade, então o conceito de morte passa a ser apenas um estado de transição da vida. É uma renovação que a máquina que nós estamos habitando hoje, amanhã já não está boa. Justamente essa mudança de máquinas, de corpos de matéria, corpos de vida, hoje nós estamos num corpo, amanhã estamos em outro, né? Isso tem uma regra natural, que é a regra da degeneração. A gente nasce, cresce, envelhece, né? Amadurece e apodrece e vai embora, mas há uma renovação para o novo corpo e a vida continua, a vida não acaba nunca, a vida é eterna. Apenas os corpos de vida é que são transitórios, e isto é assim adotado, esta é uma fórmula adotada pela natureza, que o ser humano não conhecia a natureza nesse aspecto das transformações da vida, em que há a renovação dos corpos de vida. Então hoje nós estamos num corpo de vida, amanhã estamos em outro, amanhã estaremos em outro. Então tudo isso foi uma preparação, a questão espiritual mesmo das reencarnações, foi um preparatório para o pensamento humano chegar à compreensão da eternidade em si mesmo. Então hoje, ao desenvolver o terceiro milênio da nossa cabeça, exatamente o desenvolvimento do raciocínio, nós começamos a compreender isso com muita naturalidade e espontaneidade, e se houver tempo, nesta vida transitória que nós estamos, aqui, né, professor Porfírio, Oswaldo, você aí, com o desenvolvimento do raciocínio, você vai ter a consciência de perceber vidas anteriores e vidas futuras. Professor Porque, Porfírio, na verdade, nós não somos deste mundo. eu gostaria de perguntar. Nós não estamos aqui no valor verdadeiro da história. Existe espírito no corpo? Pois é, exatamente, isso foi uma preparação. Não é o espírito, é a centelha divina que acende e apaga, mas o habitante do mundo racional que está materializado é sempre o mesmo. Nós somos sempre os mesmos a nascer e a morrer neste mundo. Tudo se transforma, nada se perde. Hoje você está dessa forma, amanhã estará de outra. E a regra da natureza, isso é muito importante já alertar desde já, é a da degeneração. Corpos de vida em classes diferentes de vida, cada vez mais inferiores. E aí há uma multiplicação. Rapidamente, hoje é um corpo de vida, de matéria, amanhã falece, o que a gente chama de morte, mas ele muda um estágio de vida, vira micróbio. O micróbio aí começa a se transformar em outras formas menores de vida, e a vida continua até chegar à energia, e esta energia volta a se renovar em outros corpos de vida, e aí a gente continua vivendo. A consciência aparente desaparece, porque é do pensador, sofredor, mortal. Quem morria era quem pensava, mas quem raciocina não morre. Então não nasce mais nesse mundo de pensar e de sofrer e de morrer. Nasce no mundo racional, embora esteja aqui mesmo, que o mundo racional é aqui mesmo, porque nada foi feito do nada. Até porque, professor Porfírio, foi feita a ligação dos dois mundos. Exatamente, essa é a outra grande revelação do terceiro milênio racional, que a cultura racional nos mostra que houve a união desses dois mundos, o mundo de origem, verdadeira origem do ser humano, com este mundo que está em transformações, para que todos possam retornar. E aí nós temos que entrar em detalhes, talvez num programa vindouro, né, sobre o que aconteceu no mundo racional para nós chegarmos aonde estamos e o que vai acontecer agora para voltarmos de onde éramos. Ou seja, a resposta perfeita: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A cultura racional
A leitura do livro Universo em Desencanto nos esclarece todos os detalhes, em minúcias, tudo isso. E na medida do possível, aqui no nosso tempinho, terceiro milênio, um programa de esclarecimento para que as pessoas possam conhecer a cultura racional, mas o mais importante, sempre renovando um belo convite, leia este livro, o livro Universo em Desencanto, para que você possa entrar nesse processo de evolução e compreender realmente que a vida é eterna. Mas pela lógica, pela base das coisas, da transformação, a vida jamais termina. Nada termina de vez. Então é esta concepção tranquila, bonita, que quem lê o livro Universo em Desencanto começa a se sentir cada vez mais renovado, cada vez mais forte, cada vez mais feliz. As dificuldades da vida começam a se tornar pequenas, porque a gente sabe que não é na matéria que vamos encontrar a felicidade. Nós vamos encontrar conosco mesmo, né? Perdão, aqui não saiu o pronome aqui direito. Vai sair com nós mesmos, em nós mesmos. E o Universo em Desencanto, ele começa assim, olha, o ser humano é um centro astrológico e tinha com o tempo de encontrar em si mesmo a imunização racional, que é este grande ser que está iluminando a espécie humana, que está desenvolvendo o raciocínio de todos, naturalmente. Isto é um fator natural. Porfírio, então tudo está em nós mesmos. Nós é que temos dentro de nós mesmos a glândula pineal, que é o que vai resolver tudo. Exatamente. Né? Que fazendo a ligação com o mundo racional. Podemos resumir em uma frase muito simples. Deus nos deu a inteligência, que é o raciocínio. Deus nos deu o conhecimento, que é a cultura racional. Mas Deus não vai escolher por nós. Somos nós que escolhemos. A nossa escolha, com inteligência e com base no conhecimento racional, é que vai permitir a construção realmente do mundo racional aqui mesmo. Mas aí não seremos mais nem pensadores, nem sofredores. E não seremos mais mortais. Morte não existe. Morte existe para quem pensa. Para quem raciocina, não há morte. Ele vai mudar de corpo, mas vai continuar vivo, porque sempre esteve vivo, só não sabia disso. Essa é a grande revelação da cultura racional que foi anunciada. Nós não sabíamos naquela época, na fase espiritual, qual era a fórmula de descobrir isso, mas era o que todo mundo estava buscando. E eu tenho certeza que os telespectadores que estão nos prestando atenção no programa Terceiro Milênio vai compreender isso nessa evolução de esclarecimentos que nós próprios também, sendo estudantes da cultura racional, estamos também evoluindo e aprendendo. Não existe morte na cultura racional, no terceiro milênio. Morte existia no segundo milênio. No terceiro milênio, ninguém morre mais, porque nada se acaba de vez. Há somente a transformação. Doutor Carlos, quer acrescentar assim, em um minuto alguma coisa? Com certeza. Tempo é pouco. Com certeza, a gente sempre tem o que falar dentro da cultura racional. E dá muito prazer no cérebro da gente falar sobre cultura racional. Não existe morte, tudo é transformação natural da natureza. Morte foi uma coisa da fase de selvagens, a gente era muito rude, muito atrasado e muito embrutecido. Então, quando desligava o motor, que é o campo biomagnético pessoal, da máquina de matéria orgânica, quando desligava, falava morreu, etc. Né? Mas agora, no terceiro milênio, quem não se conhece, não morre mais, porque já está ligado ao mundo de origem. Quem se conhece não morre mais, perfeito. Foi um equívoco. Quem se conhece não morre mais. Quem não se conhece ainda tem medo da morte que se pela, mas não existe. Tudo é energia e a fase é racional. O conhecimento de cultura racional é consciente e positivo e a classe da humanidade agora é de aparelho racional, cada vez mais consciente, cada vez mais positivo, até se ligar à eternidade em vida. Ligado à eternidade em vida não precisa mais nenhuma dúvida, já está vendo e convivendo com os eternos, né? É isso aí. Hoje, além do professor Porfírio e do Dr. Carlos, eu estive aqui na mesa também com o Zito de Souza, que está do lado, e com o Antônio Jacques. Agradeço a presença deles e nós estamos nos despedindo, que já chegou na hora de terminar, é uma pena, mas amanhã eu volto com o programa Terceiro Milênio. Tchau e obrigado pela audiência.